Olá, o meu nome é Josué Argolo, eu sou psicanalista e junguiano, especializado em teoria e técnica psicanalítica e também em teoria e técnica junguiana pelo Instituto Âmago, um instituto que tem despontado no DF nos últimos anos como centro de referência, como centro de excelência, tanto no ensino da psicanálise, como também, recentemente, no ensino da psicologia analítica. É um grande prazer estar com você em mais uma aula para dar continuidade ao seu curso de psicologia analítica. Na verdade, dar continuidade a um tema que nós vimos dentro desse módulo chamado individuação, que com certeza absoluta, sem sombra de dúvida, é um dos temas mais importantes da teoria junguiana. É um conceito, como eu costumo mencionar, que é a espinha dorsal ou a coluna dorsal de todo um construto ou da teoria junguiana. Na aula passada, você deve se recordar que eu fiz menção de alguns argumentos ou de algumas explicações sobre o processo de individuação. Por exemplo, o processo de individuação é responsável por lançar luz em nossa escuridão psicológica. Também pode ser considerado como um projeto de desenvolvimento do nosso consciente. Também pode ser considerado como um imperativo que sempre leva o ser humano à frente em direção ao seu desenvolvimento e crescimento psicológico. Podemos dizer também que o processo de individuação configura como uma das mais importantes disciplinas psicológicas. É um fenômeno psicológico, um processo natural, um processo espontâneo e, sobretudo, também é um processo instintivo da psique, que visa colocar, que visa estabelecer uma maior conexão entre o si mesmo e o nosso ego, entre o nosso inconsciente e o nosso consciente. Na aula passada, eu dividi toda a estrutura da aula em 3 partes. Você deve se recordar. Na primeira parte, nós vimos aquilo que nós denominamos de bases conceituais. Foram apenas 2 bases conceituais. O conceito introdutório de individuação e o conceito introdutório de personalidade. Na segunda parte da aula, nós vimos a estruturação da psique. E na terceira parte, nós vimos a psicodinâmica da individuação. E essa expressão, ela é fundamental, essa expressão, ela é importante, a expressão psicodinâmica, porque de fato, nós precisamos sempre entender, nós precisamos sempre compreender a individuação, o processo de individuação enquanto um fenômeno psicodinâmico. Ora, de fato, que se estabelece na psique, que provém da psique, mas de uma maneira dinâmica, de uma maneira sempre fluida ao longo da trajetória de vida do ser humano. Se você teve alguma dúvida em relação à aula passada, dá uma pausa nesse vídeo agora, volta, não continua daqui, volta na aula passada, assista novamente porque vale a pena e então nós poderemos continuar a partir desse ponto. O módulo que nós estamos tratando, o módulo geral, é o módulo da individuação. E eu já expliquei para você, desde a aula passada, que eu costumo dar títulos ou dar temas para as minhas aulas. E na aula de hoje não é diferente. O tema básico ou tema geral continua sendo individuação. Esse é o tema base da nossa aula. Porém, todavia, o subtema ou subtítulo dessa aula, que é um pouco parecido também com o da aula passada, é aspectos teóricos e psicodinâmicos da mitopoese da psique. Nós veremos, vez ou outra nessa aula, alguns aspectos teóricos ainda e psicodinâmicos da individuação, mas numa perspectiva um tanto que diferenciada, a mitopoese da psique. Ficou curioso? Espero que tenha ficado. Daqui a pouquinho nós iremos então adentrar, propriamente dito,
nesse aspecto psicodinâmico da mitopoese da psique, e você vai compreender, se você já sabe um pouquinho, vai ampliar o seu conhecimento, e se você não sabe, você vai entender o que significa de fato a expressão mitopoese da psique. Portanto, eu convido você para, a partir dessa aula, acompanhar, refletir a respeito da dinâmica, a respeito do imperativo, a respeito do processo de individuação em uma perspectiva que nós chamaremos de mitopoese da psique. Após termos visto na aula passada a estruturação da psique, pelo menos em 2 grandes sistemas, nós vimos algo mais, é claro, de fato, mas eu prefiro recordar apenas essa parte estrutural mais significativa. Nós sabemos que a psique, tanto para Freud como também para Jung, eu sei que existem algumas diferenças que são cruciais, mas grosso modo falando, nós já sabemos que a psique se divide do ponto de vista topográfico, ou mesmo da sua visão sistêmica, em 2 grandes sistemas, ou em 2 regiões topográficas, consciente e inconsciente. Nós vimos isso na aula passada, vimos também que as estruturas menores que compõem esses 2 grandes sistemas, eles interagem, eles conversam entre si, eles interagem entre si, e nessa interação nós percebemos que há o processo dinâmico chamado de individuação. E temos que, a partir de hoje, então, compreender, e eu convido você para essa reflexão, para acompanhar nessa aula a mitopoese da psique, no sentido de compreender que a psique, ela produz e ela se manifesta no tempo, se manifesta ao longo da história, nesse projeto chamado individuação, de uma forma muito mais primitiva. Uma forma que acompanha o homem desde o nascimento da consciência, desde o nascimento da humanidade. E para tanto, para nós melhor compreendermos, refletirmos sobre essa questão da mitopoese da psique, eu quero dividir essa aula de hoje, à semelhança da aula passada, também em 3 partes. Acompanhe, por favor, a estruturação, acompanhe, por favor, a divisão da aula de hoje. Na primeira parte dessa aula, nós teremos então acesso, ou seremos apresentados, à questão da mitopoese da psique na individuação. O conceito mitopoese será explicado, e já é fácil já nós vermos um pouquinho do que significa mitopoese da psique pelo início da palavra mito ou mitos. Nós teremos que ver também, para a compreensão da mitopoese da psique, a etimologia, a origem e a importância da palavra mito. Nós podemos dizer de antemão que os mitos, eles funcionam e sempre funcionaram na clínica junguiana, na terapia junguiana, como os pulmões da psicologia analítica. E ora, você que está fazendo uma pós-graduação em terapia clínica junguiana, nos conceitos junguianos, na psicologia analítica, você precisa estar, na medida do possível, familiarizado com os mitos que configuram ou podem ser denominados de uma maneira simbólica como os pulmões da psicologia analítica. Ora, por quê? Porque na oxigenação, então, de cada conceito, no momento em que nós nos deparamos com tantas estruturas conceituais que Jung nos deixou, o mito está de forma intrínseca unido a cada um dos conceitos junguianos, mesmo que seja por baixo, mesmo que seja enquanto uma estrutura de fato primária. Na segunda parte dessa aula, nós seremos apresentados ao simbólico e à vida. Eu sei que você já teve um módulo passado com essa temática. Eu quero resgatar novamente o simbólico e a vida na perspectiva ou na visão da individuação. Nós temos que entender melhor uma frase que não poucas vezes é repetida pelos analistas junguianos, pelos terapeutas junguianos, abre aspas, a vida é simbólica.
Você já escutou essa frase alguma vez? De repente você que já faz terapia, o seu terapeuta já disse isso para você alguma vez? A vida é simbólica. O que significa, de fato, a vida é simbólica? Nós falaremos um pouco mais, então, sobre essa frase, sobre essa expressão que não deve ser tomada em absoluto como um simples jargão junguiano. E por fim, na terceira parte dessa aula, passando pela mitopoese da psique na individuação, passando pelo simbólico e a vida, na terceira parte, nós veremos a individuação e o processo terapêutico. Perguntas devem ser feitas, perguntas devem ser respondidas nesse ponto. O terapeuta, ele escolhe o caminho da individuação para o paciente. Será que faz parte, então, do setting terapêutico? Será que faz parte, então, da abordagem terapêutica determinar ou escolher o caminho da individuação para o paciente? Uma boa pergunta que deve ser feita, e foi feita, mas também precisa ser entendida e respondida. A terapia, ela é certeza da individuação? Um paciente qualquer que seja, no momento em que ele entra para o processo terapêutico, é uma certeza que essa terapia, então, redundará ou resultará na individuação desse paciente? Uma excelente pergunta que nós também devemos responder e compreender. E qual é o papel, então, da terapia no processo de individuação? É direto ou indireto? Nós temos que entender, então, essas perguntas, respondê-las e outras questões que, de fato, estão vinculadas, estão unidas a essa dinâmica da individuação na perspectiva da mitopoese da psique. Ora, então vamos adentrar, de fato, a partir desse momento, na primeira parte da nossa aula, denominada, já anunciada anteriormente, como a mitopoese da psique na individuação. Eu não sei se você teve a curiosidade já de tentar aí nas suas aulas ou referências que você teve sobre mitos, já tentar unir essa palavra mito, olha só, o início, o radical, mitopoese da psique. E o que viria a ser então a mitopoese da psique? A palavra mitopoese é uma palavra de origem grega, formada por dois étimos, formada por dois vocábulos, é claro, ambos de origem grega. O primeiro, mitos, e o termo mito significa conto, ou pode ser traduzido como conto, como narrativa ou como discurso. Ora, quando nós nos deparamos com um mito, e preste muita atenção nisso, eu não quero especificar nenhum mito aqui, mas quando você se depara com um mito, quando você lê um mito, quando você escuta um mito, quando você assiste em forma de filme, um mito nada mais é do que uma narrativa, do que um conto, do que uma descrição, então, de uma história. Então, a palavra mitopoese, na primeira parte, significa conto, significa discurso, significa uma fala, então, uma narrativa. E a segunda parte, também de origem grega, a palavra poese vem do grego poiesis, que significa criação. Uma palavra, um termo também muito próximo à nossa palavra de língua portuguesa chamada poema, que significa obra, que vem do grego poiema. Portanto, juntando os dois étimos, mitos e poiesis, nós temos então um conto, uma narrativa de criação, ou a criação na narrativa ou no conto. A mitopoese, portanto, significa que é a capacidade, a mitopoese da psique, permita-me corrigir, a mitopoese da psique significa então que é a capacidade espontânea da psique em criar, olha, a palavra poiesis, diversos mitos sobre as mais diversas circunstâncias. Peraí, Josué, mas como é que funciona isso? A capacidade da psique em criar,
em gerar, em produzir diversos mitos sobre as mais diversas circunstâncias. É isso mesmo. Quando você olha para toda a história mítica da humanidade, e eu não posso aqui estabelecer apenas um tipo de mitologia, não apenas a grega ou a mitologia romana, que são as mais conhecidas, mas toda a mitologia universal, nós vemos mitos que nascem sob as mais diversas circunstâncias, sob os mais diversos episódios que retratam a própria história evolutiva do homem, os problemas do homem, as questões humanas são colocadas nos mitos. Por quê? É tão comum nós vermos nos mitos a repetição de problemas da humanidade, a fome, o sofrimento, a própria morte, as crises existenciais, mitos que falam sobre o nascimento, não apenas do nascimento de deuses, mas também do nascimento do próprio homem, mitos que falam do nascimento ou do despertar da consciência, mitos que falam sobre o ódio, mitos que falam sobre o amor, mitos que falam sobre a guerra, sobre a caça, o além-vida, mitos que falam sobre a família, sobre maridos, esposas e filhos, sobre titãs, sobre gigantes, sobre falhas do caráter, tanto de deuses como também dos seres humanos. Por quê? Há essa repetição. A resposta é simples, porque todos os mitos têm como seu tecido de construção, onde eles são alinhavados, onde eles são de fato costurados, os arquétipos. Todos os mitos possuem como base, na verdade, os arquétipos. Então a vida comum, o nascimento, o desenvolvimento, o crescimento, as lutas, as ambivalências da vida, tudo isso é visto por intermédio dos mitos e na repetição desses mitos ou desses núcleos. Daqui a pouco eu vou falar para você o que significa um núcleo que é repetido em diversos mitos, em diversas épocas, nas mais diversas situações e circunstâncias. Mas de maneira resumida, eu quero que você entenda que mitopoese é uma palavra grega formada por dois étimos. Então, mitos e poieses, que significa, então, a criação de narrativas, a criação de contos. Mitopoese da psique nada mais é, então, do que o processo ou a capacidade espontânea da psique de gerar, de criar, de produzir mitos sobre as mais diversas circunstâncias. E nós podemos dizer, sem dúvida alguma, sem medo de sermos felizes, que os mitos, eles estão presentes na história da humanidade. Os mitos fazem parte do desenvolvimento humano. Os mitos são vistos em todos os povos, os mitos são vistos em todas as épocas do desenvolvimento humano, porque retratam situações humanas básicas e típicas. Você deve se recordar nesse momento daquilo que Jung falou e chamou ali de arquétipos na aula passada. E esses arquétipos, eles são o tecido fundamental dos mitos, e os arquétipos também são o tecido fundamental dos sonhos, das fantasias, do pensamento imaginativo da criança. Por essa razão, quanto mais próximo o ser humano está do seu nascimento, ou seja, quanto mais novo o ser humano é, maior é a possibilidade dele ter sonhos com uma base, um conteúdo mítico ou mitológico ou arquetípico. Você deve se recordar que eu falei na aula passada que o nosso ego está unido em primeiro momento ao si mesmo. Então o ego está envolto dentro do si mesmo, fazendo parte do inconsciente coletivo, e em um dado momento, aquele ego que está como ilhotas soltas vai se unindo ao processo de coalescimento, de ajuntamento dessas ilhotas de consciência que vão se tornando cada vez mais sólidas, e há um nascimento da consciência do ego a partir do si mesmo. E a criança de 2, de 3, de 4, de 5 anos de idade, que na linha do tempo
do ponto de vista cronológico, ela está há menos tempo separada do si mesmo, essa criança está há menos tempo separada do inconsciente coletivo, essa criança tem uma grande possibilidade de ter sonhos, ter fantasias de base arquetípica, de base mitológica. O próprio Jung e também von Franz falaram muito a respeito disso, de crianças. Ou seja, o ser humano, na sua mais tenra idade, está mais disposto, ou mais predisposto, ou quem sabe mais aberto a esse cenário da imaginação, a esse cenário das construções fantásticas ou fantasiosas, dos sonhos, porque o mito e o arquétipo estão unidos, fazem parte de uma mesma história, ou de uma mesma conjuntura evolutiva do ser humano. E esses mitos, já que estamos falando da mitopoese da psique, dessa capacidade da psique em construir, em elaborar mitos sobre as mais diversas circunstâncias, esses mitos nos ajudam diante da face de problemas da vida comum, das ambivalências da vida, como por exemplo nos relacionarmos sobre questões que nos fazem pensar sobre o bem e sobre o mal, sobre o feminino e sobre o masculino, sobre o amor, sobre o ódio. Os mitos, de fato, são muito importantes para o ser humano, não apenas no processo de interpretação da psique ou de manifestação desses sonhos, daquilo que está no inconsciente do homem, mas também de modo especial, até mesmo no processo clínico, onde nós percebemos que deve existir aquilo que a gente chama de linguagem compartilhada. Porque nós compartilhamos, você já sabe disso, uma mesma estrutura arquetípica, nós compartilhamos uma mesma estrutura que é o nosso inconsciente coletivo. E é um fator, então, essa linguagem compartilhada, importante na clínica, onde acontece a cocriação no processo terapêutico, onde ocorre a cocriação no processo analítico. E por favor, não estranhe a palavra cocriação, embora seja uma palavra mais comum para a programação neurolinguística ou para ciências cognitivas do comportamento e enfim, mas esse termo ele é apropriado, ele é oportuno à cocriação do processo analítico. Você deve saber que na clínica existe aquilo que nós conhecemos de par analítico. E nesse processo, o inconsciente, tanto do terapeuta como também do paciente, eles podem desfrutar desse aspecto da coletividade, do inconsciente coletivo, do compartilhamento de ideias míticas, oportunizando de fato então essa cocriação no processo analítico. Mas vamos prosseguir um pouquinho mais para entendermos de modo mais profundo a respeito dos mitos. A etimologia da palavra mitologia deve ser buscada. A etimologia da palavra mitologia deve ser entendida. A palavra mitologia vem do grego mien, que significa manter a boca e os olhos fechados. Essa palavra é oriunda dos antigos mistérios de iniciação. Quando havia, por exemplo, um sacerdote que era responsável por iniciar os neófitos, os novos adeptos de um determinado culto ou de um clã que seja, que prestava algum culto a deuses, enfim, quando isso acontecia, esse sacerdote, que em termos gerais pode ser conhecido ou denominado como o mistagogos, é o condutor dos mistérios, ou aquele que conduz o homem aos mistérios. Então, quando isso acontecia, geralmente os mitos eram contados. Em um primeiro momento da história da humanidade, a transmissão dos mitos, ela não era feita de forma escrita, mas a transmissão dos mitos era feita de maneira oral. E esse mistagogos, esse sacerdote, esse iniciador de iniciados, ele era responsável então por passar essas histórias arcaicas, essas histórias ancestrais,
de base arquetípica para esses iniciados. Portanto, o termo mitologia, ele está enraizado em mien, manter os olhos fechados, manter a boca fechada, sobretudo os olhos fechados. Muitos sacerdotes, eles induziam ou conduziam aquele iniciado a um tipo de êxtase ou de transe meditativo, onde o iniciado ficava com a boca fechada, com os olhos fechados, e as histórias eram contadas de geração após geração. Ora, então nós conseguimos entender que o mito, ele brota do inconsciente. Ele brota do desconhecido. O mito, ele brota daquilo que o homem compartilha através do inconsciente coletivo com seus demais irmãos de toda a humanidade. E o inconsciente, ele foge às regras do espaço e do tempo. Logo, o mito, ele ocorre, ainda que ele nasça no tempo, mas ele perpassa o tempo. O mito, nesse aspecto, ele é atemporal, não no sentido do seu nascimento, porque existem mitos que podem ser até mesmo datados, mas a história mítica, esse tecido mítico, uma vez que a psique, ela produz e constrói então, e elabora, e faz com que esse mito nasça, esse mito se torna atemporal. É exatamente aquilo que Mircea Eliade, um dos grandes mitólogos do mundo, estabelece dizendo, uma expressão latina a respeito do mito, que o mito é in illo tempore, que significa em um tempo remoto, ou naquele tempo do passado. E os mitos, eles possuem a sua instrumentalidade, o seu grande valor na clínica. Jung viu, desde muito cedo nas suas pesquisas, que os mitos eram porta-vozes das imagens arquetípicas. Por exemplo, o impulso de ação, o impulso de realização, fazem parte de uma estrutura muito conhecida por todos nós. Aquele ser humano, ou aquele Deus, ou semideus, que está realizando, que sempre tem uma ação à sua frente, está desbravando, está conquistando, faz parte do arquétipo do herói. Podemos ver, por exemplo, Ulisses, podemos ver Hércules, podemos ver Aquiles, podemos ver tantos outros deuses ou semideuses enquanto representações, enquanto imagens arquetípicas e, portanto, porta-vozes do mundo dos sonhos e do mundo dos mitos. E Jung percebeu que os mitos constituem um instrumento central na análise terapêutica. Há uma quantidade significativa. Jung descobriu que havia uma quantidade de material mitológico muito grande emergindo dos seus pacientes, sobretudo dos seus pacientes psicóticos. Todos nós sabemos que Jung começou a sua carreira enquanto psiquiatra, trabalhando de fato com pacientes esquizofrênicos e psicóticos. E é interessante falar um pouco sobre isso nesse momento. Toda teoria psicológica, e preste atenção nessa explicação, toda teoria psicológica ela é formulada a partir de um alicerce psicopatológico. Eu vou repetir mais uma vez essa informação. Toda teoria psicológica ela é estabelecida ou formulada a partir de um alicerce psicopatológico. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história da origem da psicanálise, com Sigmund Freud, o grande Freud. Freud, ele estruturou a sua psicanálise inicialmente a partir dos seus estudos da histeria. É claro, muito mais coisa veio após isso, sem qualquer dúvida disso. Mas a base ou nascedouro da psicanálise é a partir das investigações, das análises de Freud da histeria. Ao passo que Jung teve como campo de análise, como campo de estudos, os esquizofrênicos. E os esquizofrênicos traziam para Jung um material mítico, um material mitológico muito, mas muito rico. Muito bem, prosseguindo, mais um
pouquinho na aula, eu quero apresentar para você 4 abordagens possíveis para o mito, a partir da compreensão do grande mitólogo e antropólogo norte-americano Joseph Campbell, bastante conhecido pelo seu icônico e importantíssimo livro O Herói de Mil Faces. De acordo com Campbell, esse grande mitólogo e antropólogo, os mitos eles podem ser vistos em grandes categorias, ou em 4 grandes categorias. A primeira, na abordagem do mito, o mito ele pode ser visto ou compreendido a partir da sua questão cosmológica. E o que viria a ser a questão cosmológica? É a questão que nos traz, é a questão que nos explica o próprio sentido da ordem do mundo, do cosmos. É a questão que nos faz pensar, por exemplo, naquelas tão conhecidas perguntas filosóficas. Quem somos? De onde viemos? Para onde iremos? Por exemplo, mitos dessa questão cosmológica são mitos teogônicos, que falam da origem dos deuses. E é importante que, ao falar da origem dos deuses, esses mitos falam também sobre a origem do homem, e falam também sobre a origem da própria criação, e explicam de onde nós viemos, por que nós viemos, como nós viemos, quem é o ser humano e para onde o ser humano está caminhando. Então, nessa conjuntura, ou nessa abordagem da questão cosmológica, nós somos apresentados a essas questões existenciais do ser humano. Mitos, por exemplo, de um fundo ou de uma importância escatológica, que nos traz a resposta para onde nós iremos, ou como será a finalização, ou como será o fim da humanidade, o que vem após essa vida. Mitos, por exemplo, escatológicos, o Ragnarok, um mito de origem nórdica, ou o Apocalipse do apóstolo João, que é um livro tão simbólico, e nós temos revelações ali escatológicas que nos falam sobre o desdobramento, e nos falam sobre a finalização da história da humanidade. Mitos que fazem a pergunta para cada um de nós e ao mesmo tempo trazem a resposta: por que estamos no mundo? Qual o sentido da vida? Então a importância do mito, nesse sentido, é nos fazer compreender onde nós estamos, quem somos, o que estamos fazendo e para onde nós estamos indo. Uma segunda abordagem apresentada por Campbell é a questão metafísica, explicando as coisas que nos cercam e que vão além da física, que vão além da matéria, uma vez que a metafísica, então, ela se propõe a examinar a relação entre mente e matéria, a relação da natureza fundamental das coisas entre si. É o que Tomás de Aquino utiliza para explicar em um plano pedagógico e cronológico 2 importantes questões. O que é que existe? É uma pergunta que Tomás fez. E como é o que existe? Primeira pergunta, o que existe? E como é o que existe? É a segunda pergunta. Então, os mitos, na questão metafísica, explicam as coisas que nos rodeiam. E numa outra abordagem, uma terceira abordagem, de acordo com a estruturação de Joseph Campbell, o mito também pode ser visto numa questão sociológica. E eu acredito que essa terceira e a quarta, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, são muito significativas, elas são muito importantes para nós. Porque na terceira questão, a questão sociológica, nós vemos um mito vivo entre as sociedades primitivas. Um mito enquanto uma força propulsora de organização social diária dessas culturas primitivas, dessas culturas tribais. Mas você pergunta, mas puxa, Josué, são culturas tribais, são culturas ancestrais, são culturas primitivas. O que essas culturas têm a ver conosco? Tem muito a ver, porque as raízes arquetípicas, ou os conceitos arquetípicos dessas histórias
estão dentro de nós, do homem moderno, do homem do século XX, do homem do século XXI. Então, o mito, enquanto uma configuração sociológica dessas tribos ou dessas organizações tribais primitivas, nos falam sobre, por exemplo, o nascimento, nos falam sobre a infância, nos falam sobre o casamento, nos falam sobre a caça, nos falam sobre a guerra, nos falam sobre a morte, nos falam sobre o além-vida. E essas histórias, elas falam conosco até hoje. E a última estrutura apresentada por Campbell é a questão psicológica. E essa, de fato, é a que mais nos interessa, é a que mais nos atrai, a partir do momento que você faz a leitura de um mito, seja qual for esse mito, não importando a origem, o povo que produziu aquele mito, mas quando você toma esse mito, nessa abordagem dessa estrutura psicológica, o ser humano, ele passa a entender um pouco mais de si mesmo. Mas entender não meramente no aspecto da lógica, não meramente no aspecto da racionalidade, mas o ser humano, ele passa a entender ou buscar a sua compreensão a partir do simbólico. E o mito e o símbolo andam de lado a lado. Não há como falar de mito sem falar de símbolo. Não há como você falar de símbolo se você, em um momento ou outro, não remontar ou você não buscar os mitos ancestrais da humanidade para que haja uma explicação e uma harmonia entre mito e símbolo. E esse lado simbólico da vida é aquilo que une o divino e o humano. Portanto, a importância do mito para nós, portanto, a importância desses aspectos arquetípicos que são representados e são manifestos através dos mitos. Essa união é o lado simbólico da vida unindo o divino e o humano por intermédio do mito. Eu separei para você, para compartilhar, uma frase de um filólogo e de um mitólogo alemão que fala assim a respeito do mito. Preste atenção nessa frase. Abre aspas. Essa frase é de Walter Otto. Abre aspas. O mito aumenta a autoconfiança e a felicidade interna pela experiência de algo divino. Que extraordinária essa frase, que pensamento fabuloso. O mito aumenta, o mito faz crescer, potencializa a nossa autoconfiança e a nossa própria felicidade interna, não por aquilo que você tem, não pelas conquistas externas, mas ao estarmos ligados e vinculados ao sagrado, ao luminoso, ao ancestral, ao divino, essa união, essa experiência com aquilo que é divino. E quando eu coloco divino aqui, eu faço em termos universais. Eu não me refiro a nenhum dogma, eu não me refiro a nenhuma religião, eu não me refiro a nenhum Deus específico, mas simplesmente eu me refiro ao sagrado, ao luminoso, ao divino enquanto centelha que está dentro de todos os homens no seu inconsciente coletivo. Muito bem, nesse ponto nós encerramos a primeira parte da nossa aula. A partir de agora, eu adentrarei a segunda parte da aula,